esperar um pouquinho pra gente falar hoje, pra gente conversar sobre as estratégias que nós precisamos para entrar na guerra, não é? Esse é o cenário que nós estamos vivendo e nós precisamos de estratégias. Não é assim que funciona no quartel general? São estratégias. Sem estratégias a gente morre no primeiro combate. Boa noite, boa noite, boa noite. A gente vai começar falando, quem for chegando vai pegando. E hoje a gente vai falar sobre as estratégias da guerra. Que a gente precisa saber sobre a guerra. Como a gente precisa estar preparado para vencer essa guerra. E não é guerra de Ucrânia e Rússia que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma guerra que começa dentro da nossa casa, que começa dentro da nossa família. A guerra contra a nossa família. E nós precisamos estar com as estratégias certas, com as armas certas, para poder lutar contra o inimigo certo, senão a gente não sabe contra quem a gente está lutando. A palavra de Deus vai dizer, eu queria ler um trechinho para vocês, de que quando Jesus vai ser tentado no deserto, é fantástico quando a gente entende as entrelinhas de como é a palavra de Deus. E diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta e então disse: se é filho de Deus, jogue-se daqui de baixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles, eles segurarão para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus lhe disse: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E aí vai mostrando várias coisas que o diabo foi fazendo com Jesus. E o mais importante quando eu li esse texto, que eu prestei atenção, foi que quando o diabo levou Jesus para o deserto, existiam duas situações. Quando ele quis tentar Jesus pelas próprias forças e quando ele quis tentar Jesus pela palavra, pela Bíblia. Ele disse: está escrito. Se ele falou que está escrito, ele sabe o que está escrito, ele conhece o que está escrito. E ele tentou debater Jesus com a própria palavra. Só que Jesus era o quê? Um homem sábio. Ele é o dono da palavra. Então não tem como debater com ele, que é o dono da palavra. Só que isso me despertou algo diferente. Porque o diabo conhece mais a palavra do que nós. Não é verdade? Se alguém questionar você sobre alguma coisa da sua vida baseado na palavra, você não sabe responder. Sabe? O diabo levou Jesus para o deserto, tentou Jesus lá e debateu a palavra com o Senhor lá. Ele tentou derrotar Jesus, tentar Jesus através do que estava escrito. Só que Jesus tinha muita sabedoria. E era a palavra, e não tinha como debater com ele. Mas com a gente, na nossa casa, o diabo entrar na nossa casa e questionar a gente sobre várias coisas que Deus falou sobre a gente, que está escrito na palavra, nós sabemos debatê-lo com a própria palavra, daquilo que Deus colocou lá, daquilo que Deus escreveu que era para nós, para nossa casa, para nossa vida, para nossas famílias, para os nossos... Porque a palavra é um livro da vida, né? É o livro da nossa vida. Tudo que a gente quiser, foi escrito há 2 milhões de anos atrás, mas tudo que a gente quiser ter direcionamento da nossa vida está na palavra. E o diabo sabe o que está na palavra, porque ele tentou Jesus com a própria palavra. Mas se o diabo chegar para tentar a gente, a nossa casa, a nossa família, nós vamos ter embasamento para isso? Nós vamos conseguir debatê-lo, reforçar aquilo que Deus falou para a gente através da palavra, igual Jesus fez? Porque eu tenho a leve impressão que nós estamos perdendo pro diabo. Porque ele está sabendo mais da palavra da vida do que nós. Que a gente passa tanto tempo no celular, passa tanto tempo em tanta coisa. Mas olhar a palavra é uma coisa muito rara hoje em dia. Até para mim mesmo. Há muito tempo eu não olhava. Mas
depois que meu clique mudou em várias áreas da minha vida, eu senti a necessidade da sabedoria de Deus. E a partir do momento que você vai vendo o que está escrito na palavra, você não se sujeita a qualquer coisa mais. E quando o inimigo vem sobre você, você sabe debater com ele, porque você sabe o que está escrito na palavra. Você sabe as verdades e as mentiras que ele está falando sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Você sabe a verdade e a mentira. E é disso que nós vamos falar hoje. Se nós vamos para a batalha, nós vamos para a guerra e não temos estratégia nenhuma, não temos arma nenhuma na mão, porque nem a palavra, que é o princípio, a gente tem como base, a gente tem como é que eu posso dizer, como um ensinamento concreto, coisas que a gente tem certeza, sabe? Como é que a gente vai conseguir debater? Como que a gente vai conseguir? Já que já tem gente aqui, vamos mandar aqui para mais pessoas chegarem nessa live, com o intuito mesmo de abrir os nossos olhos. E hoje eu vou fazer um convite para vocês no final da live, que vai ser muito legal. Então vai mandando para aquelas pessoas que precisam que Deus entre na casa delas, que precisam acordar para a vida, que precisam sair de um poço que não consegue sair, aquelas pessoas que precisam ouvir hoje. E falando mais um pouquinho sobre isso, Romanos 15 vai dizer que tudo foi escrito para o nosso ensino. Tudo foi escrito para que a gente aprendesse, para que a gente soubesse, para que a gente conhecesse, para a nossa instrução. A gente lê tantos livros, a gente vê vários artigos na internet, YouTube, nananã, mas tudo foi escrito para o nosso ensino, está no livro da vida. Você vai encontrar vários artigos científicos sobre uma profissão que você tem, mas sobre a sua casa, sobre a sua família, você pode pegar qualquer livro que nenhum vai falar aquilo que Deus colocou sobre lá, que é sobre a sua família, de como você vai crescer, como você vai florescer, como você vai suportar as coisas difíceis do dia a dia, como você vai passar pelas provações. Nenhum outro lugar vai te ensinar como passar por isso como o livro da vida. Porque tudo foi escrito lá, para que a gente aprendesse, para que a gente conhecesse. E se o inimigo conhece, é nossa obrigação saber mais que ele, porque nós somos filhos, né? E é muito difícil, depois de um tempo, quando a gente percebe que nós estamos perdendo. Nós jogamos no time que já ganhou, porque Jesus já venceu, mas nos portamos como pessoas que não entendem, que não sabem o caminho, que não sabem para onde vão, que não tem o livro que contém todos os segredos e todas as direções que a gente precisa tomar para a vida. E Tiago 4 ele vai dizer uma coisa: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Um manual para nossa vida, exatamente. E a gente não tem conexão nenhuma. Nós não temos... A maioria, não digo todo mundo, mas a maioria das pessoas, das casas, dos lares, não tem conexão nenhuma com a palavra. Não tem um hábito de ler, não tem a conexão, a intimidade de ouvir a Deus através da palavra. Não, é muito raro, muito raro. Eu digo que a minha casa não tinha. E eu vejo a diferença disso. E Tiago vai dizer: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, se a gente for pegar para entender, se a gente submeter a Deus, nós vamos resistir ao diabo. E ele vai fugir da gente, não precisa nem lutar contra ele. Não vai ser nenhuma batalha, nós não vamos suar, nós não vamos ter força. Se a gente se submeter a Deus, ele vai fugir de nós. E o que é submeter? O que é submeter para você? E eu fui procurar o sentido, né, o nexo da palavra submeter. E submeter quer dizer reduzir a obediência, a dependência, render-se, obedecer às ordens ou à vontade. Vou completar a frase de Tiago. Obedeça a Deus, seja dependente de Deus, rendam-se a Deus, cumpra a vontade de Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês.
A gente só vai ter autoridade sobre o inimigo, assim como Jesus teve no deserto, se a gente estiver abaixo da autoridade dele, se a gente estiver sob obediência a ele, se a gente estiver na dependência dele e se a gente estiver firme na palavra, assim como ele fez. O exemplo do deserto nunca vai sair da minha cabeça, porque a gente ouviu tantas vezes na vida, Jesus no deserto, Jesus foi provado no deserto, mas a gente nunca parou para olhar a parte de que o inimigo sabe da palavra, porque ele tentou Jesus com a palavra. E por Jesus estar em total dependência de Deus, ele resistiu. E o diabo fugiu dele. Porque não tinha como debater, porque ele viu que Jesus tinha mais sabedoria, Jesus sabia mais, não tinha como questionar. Quando que nós na nossa casa, o diabo vai chegar para tentar você, contra seu marido, contra seus pais, contra seu casamento, contra seus filhos, contra tudo dentro da sua casa, e você vai ter o embasamento, você vai ter autoridade abaixo da autoridade de Deus de falar, não, aqui não. Aqui não. Você veio pra casa errada. Aqui não. Aqui nós estamos basados na palavra. E tudo que você falar contra a gente não faz sentido, porque nós sabemos. Nós sabemos como andar. Por mais que não estejamos certinho no caminho. Nós somos pecadores, somos humanos, mas nós sabemos. Nós sabemos onde recorrer. Nós sabemos onde andar. E a live hoje vai ser bem rapidinha, porque eu quero falar um pouco com vocês algumas coisas, mas só para contextualizar, para vocês entenderem o sentido de tudo que vai acontecer. E em Crônicas, 2 Crônicas 32, eu não sei se vocês já ouviram a história de Ezequias sobre Senaqueribe. E eu vou ler porque eu pedi para vocês prestarem atenção. Senaqueribe, ele queria guerrear contra Jerusalém. Só que Ezequias era um homem do Senhor. E olha o que Ezequias fez em plena guerra. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. Assim, ajuntaram-se muitos homens, fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora, reforçou o arrimo da cidade de Davi, mandou fazer também lanças e escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares, animando com essas palavras. E ele disse: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele, somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar a travar nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias. Eu vou só repetir o último. Com ele só está o poder humano, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar a travar as nossas batalhas. Vocês têm ideia? Vocês têm ideia do que lá no Antigo Testamento parece coisa arcaica, coisa velha, mas é uma realidade. Conosco está o Senhor e Ele vai ajudar a gente a travar todas as nossas batalhas, independente de qual seja, com quem seja, se seja com seu marido, que seja com seu filho, que seja contra as drogas na sua casa, que seja qualquer coisa. O Senhor vai nos ajudar a travar as nossas batalhas. E eu fui futucando as palavras de Ezequias, porque eu nunca tinha percebido. Ezequias é a Bíblia, com essa história toda, porque a gente vai lendo os pedacinhos, né? E a gente não vê o contexto todo. E aí, quando eu falei, nossa, quem é Ezequias? O que Ezequias fez no meio dessa guerra?
Como que Ezequias venceu essa guerra? Então fui entender as estratégias de Ezequias para a guerra contra Senaqueribe. E a primeira coisa que Ezequias fez foi sujeitar-se à autoridade de Deus. Ele foi fortalecido da palavra, dos princípios, de tudo de Deus que estava com ele. Uau! Uau, né? É muito diferente. Parece que depois que a gente começa a entender o que Deus quer falar com a gente, com a palavra, criar uma certa conexão, a gente vai vendo coisas que parece que onde estavam esses anos todos, né? E Ezequias, ele estava abaixo da autoridade de Deus. E a primeira coisa que Ezequias fez foi restaurar o muro. Ele foi fechar as brechas, né? Ele fez uma reforma para que não tivesse brecha nenhuma, para que o inimigo não tivesse por onde entrar sobre ele. Ele fechou as brechas no muro. E a pergunta que eu falo para você hoje é: qual é a brecha que você precisa fechar dentro da sua casa? Qual é a brecha que você precisa fechar no seu coração? Qual é a brecha que você precisa fechar na sua vida hoje? É perdoar alguém? É pedir perdão para alguém? É reconhecer alguém? É ter um merecimento sobre alguma coisa? É reconhecer Deus na sua vida, a sua identidade? O que você está precisando reconstruir? Tirar aí as coisas que estão fingindo que tá tapando, mas tá deixando lá uma rachadura lá atrás, e que pode ser uma brecha, e que se alguém ver, vai entrar e vai acabar com o muro todinho. E aí a guerra já acabou, a guerra já foi vencida. A segunda coisa que Ezequias fez, depois de estar abaixo da autoridade de Deus, foi restaurar os muros, fechar as brechas. E a gente precisa tomar isso para nossa casa. Que brecha que a gente precisa fechar hoje? Fazer as pazes com meu marido, pedir perdão por uma palavra que eu falei que machucou alguém, resgatar uma amizade que te curava, mas que você esqueceu, porque as novas eram mais atuais, né? Mas não te levavam para nada, lugar nenhum. Existem coisas que a gente precisa deixar para fechar as brechas. Existem pessoas que a gente precisa deixar para fechar as brechas. Existem lugares que a gente precisa deixar para fechar as brechas. Muitas rachaduras do seu coração estão aí porque você está no ambiente errado. E essa ferida que está dentro do seu coração nunca fecha. E a gente precisa restaurar os muros para que a gente feche a brecha. E que nosso muro esteja forte. Para que não seja no primeiro impacto da nossa batalha a gente caia, a gente perca. E a terceira coisa que Ezequias fez foi construir torres fortes. E ele construiu torres sobre o muro. Quando eu penso em Ezequias construindo uma torre sobre o muro, seria uma coisa muito alta. E por que Ezequias construiria torres sobre o muro? A não ser para olhar o inimigo que vinha à frente, vigiar cada passo que o inimigo estava dando. E é assim que a gente precisa fazer com a nossa casa e com a nossa vida. Construir torres, a gente precisa vigiar. Na palavra vai dizer vigiai e orai, não vai dizer orai e vigiai. A gente precisa entender o que está escrito. É vigiai, depois orai. A gente precisa construir torres para vigiar. Porque a gente vive um dia atrás do outro, correndo, naquela correria, trabalho, casa, nananana. Aí começou o dia, terminou o dia, aí entrou um monte de coisa na sua vida, um monte de coisa na sua cara que você não tá nem sabendo. No final do dia, você tá gritando coisa que você não sabe nem de onde tá saindo. Aí você fala, caraca, que dia é esse? Que é isso? A gente precisa vigiar as coisas que entram na nossa casa, as coisas que entram na nossa mente, as coisas que entram na nossa boca. E principalmente as coisas que entram no nosso coração.
Provérbios vai dizer pra gente guardar o nosso coração. Mas a gente precisa construir essas torres para vigiar. Deus diz, está na palavra, ele já deixou lá aquele ensinamento. Vigiai e orai. Muitas das vezes a gente não tá nem orando, que me diz vigiando. Muitas das vezes a gente só ora, mas não vigia. A gente precisa vigiar e orar. Porque quando a gente vigia, a gente sabe o próximo passo do inimigo. E a gente está, não digo preparado, mas está ciente do que vai acontecer. Então você vai pegando artimanhas, você vai pegando armas, você vai pegando as estratégias, você vai tentando colocar um plano contra isso que ele vai vir sobre você. Você vai se preparando, você está vigiando. Então a base daquilo que você está vigiando, você pode colocar a sua oração. A gente não ora sem sentido. A gente tem que vigiar para depois orar. E a gente tá ali com o olho no inimigo. E quando a gente tá vendo os passos que ele vai dar, aí sim a gente consegue orar para aquilo não acontecer. Vocês entendem? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá dando para entender? Coloca pra mim. Não, Fran, tô entendendo. Dá um joinha. Reage de alguma forma. Vocês estão entendendo? Como as estratégias estão dentro da nossa casa, no livro da vida, porque a maioria das pessoas tem um em casa e a gente não sabe. A gente precisa fechar as brechas, subir os muros, subir as torres para vigiar. A nossa casa, eu vou ser repetitiva mais uma vez, a nossa casa esse ano vai ser bombardeada. Eu falei para vocês que esse ano ia ser uma coisa bem forte e o ano tá no começo do 3º mês e como que o ano tá? É aborto pra cá, é guerra pra lá e a gente não sabe se vai, o que vai acontecer. E não pense que não vai chegar na sua casa, porque vai. Não precisa ser uma guerra física, a bomba cair. Mas é uma guerra no seu casamento, é uma guerra financeira dentro da sua casa, é uma guerra espiritual, é uma guerra de ansiedade, é uma guerra de estresse, uma guerra interior. As guerras chegam na nossa casa e a gente precisa estar atento, estar vigiando e estar abaixo da autoridade de Deus. E o próximo passo que Ezequias fez para vencer essa guerra, há 2000 anos atrás, bem mais, ele proveu as armas em abundância. Ele chamou os militares na praça e foi organizando as armas e foi distribuindo, e distribuiu em abundância. E eu tentei, ir linkando muitas coisas, porque a palavra é única, ela fala a mesma língua qualquer livro que você vá. E quando Ezequias proveu as armas em abundância, eu fiquei pensando, que armas? E eu não sei se você sabe, em Efésios 6:10 existe um capítulo que é sobre a armadura de Deus. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor, no seu poder. Vistam-se da armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra homens, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal. Por isso, vistam a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas do maligno. Use o capacete da salvação, que é o Espírito Santo. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A primeira coisa que chega numa luta
né, o que fere? É a espada. E Deus está falando. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, na minha cabeça é só que Ezequias venceu aquela guerra porque ele colocou as armas em abundância e as armas certas. Ele revestiu a couraça da justiça, ele colocou a armadura de Deus, ele colocou tudo que Efésios está dizendo. Só que a arma eficaz que chega na frente, que é a espada que destrói, que elimina, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. É a nossa armadura. É a nossa espada que vai à frente. Nós temos armadura, nós temos o evangelho, nós temos coração, nós temos armas que Deus depositou sobre nós em abundância. Está escrito que é a armadura de Deus sobre nós. Está escrito que com isso a gente vence a guerra. Está escrito. E quantas vezes a gente vive uma batalha dentro da nossa casa e a gente não lembra que ali está escrito as armas que a gente precisa ter para vencer a guerra. A palavra de Deus é a espada. Foi com a espada que Deus destruiu o inimigo no deserto. Foi com a espada que Deus não foi tentado mais. Foi com a espada. Não foi com outra coisa além da espada, porque Deus usou a palavra ali para afugentar o inimigo. Nós precisamos aprender com o mestre, com o pai. Nós somos filhas, somos herdeiras e nós precisamos. A herança que nós temos não é só o céu, o reino. Nós temos a sabedoria como herança, nós temos a palavra como herança. E a palavra de Deus é essa espada que chega primeiro. E a última coisa que eu percebi que Ezequias fez, que fez ele vencer a guerra, ele fortaleceu a fé dos soldados. Ele tinha muitos soldados, mas ele fortaleceu a fé dos soldados. E ele disse para os soldados que eles estavam com homens. Eles estavam com homens. Mas que o exército dele, aqueles que estavam confiando nele, estavam com Deus. Só um instante, deixa eu tirar o som. Estavam com Deus. Vocês entendem? Ele foi falando para os soldados que estavam com ele, não, eles ali, eles estão vencendo do jeito dele. Mas aqui, ó, no nosso batalhão, nós vencemos com Deus, porque Deus está conosco. Nós temos as armas, nós temos aí as armaduras, nós temos a espada. E Deus está aqui, nós estamos abaixo da autoridade dele, nós já vencemos. E os soldados ficaram como? Não, nós vamos ganhar essa guerra. Tá tudo aqui do nosso lado, nós vamos ganhar, nós temos tudo pra ganhar, não tem como a gente perder. Ele motivou os soldados a ir pra guerra, a ganhar. Ele motivou, ficou todo mundo assim, não, ninguém larga a mão de ninguém. Nós vamos pra guerra. Vocês já imaginaram isso? Um monte de soldado, ninguém larga a mão de ninguém, nós temos tudo, nós vamos pra guerra. E por que na sua casa você não pode fazer isso como Ezequias? Segurar na mão do seu marido, nós vamos pra guerra. A gente queria se separar, mas nós vamos pra guerra junto. Deus nos deu armas. Nós vamos achar, nós vamos encontrar, nós vamos ler a palavra, nós vamos debulhar a palavra de dia e de noite. Mas nós vamos pra guerra junto. Seus filhos, o que você tem ensinado para seus filhos sobre a guerra? O que você tem ensinado seu filho só para a palavra de Deus? Eu vou contar uma coisa para vocês hoje, porque vou aproveitar que tem pouca gente e vou contar. Vai ficar salva a live. Hoje o dia foi muito providente. Tem um mês atrás, que o meu coração tá inflamando por uma certa coisa. E eu tô orando muito sobre isso. Falando, será que é isso mesmo, Senhor? Não é da minha cabeça? E Deus foi me confirmando isso sobre alguns dias. E hoje, no dia que eu abri a live pra falar, não, hoje nós vamos começar a batalha, a guerra de verdade. Nós vamos pra guerra. Ninguém vai vencer dentro da nossa casa, não, porque vencer dentro da nossa casa é Jesus e nós.
Ninguém vem pra cá pra vencer na nossa família, não. Quem vence somos nós. Porque Deus já nos deu a palavra, a arma, a espada, a armadura. Deus já nos deu tudo. Deus deixou o livro da vida pra nos ensinar como vencer a batalha. Não tem como perder. E hoje de manhã, a gente sempre que tem o costume, desde que que Maria Luísa nasceu, então desde antes de casada, mas com ela eu digo com os filhos, né? A gente tem o costume de orar em todas as refeições. E no café da manhã ela foi orar. E quando ela foi orar, ela falou assim, hoje vamos orar, mãe, vamos orar diferente. Falei, tá, filha, ora. E ela falou assim, vamos orar em línguas, mamãe. Ai, se tem confirmação maior de Deus pra mim no dia de hoje, eu não sei. Você tem noção de uma criança de 4 anos falar pra orar em línguas? Se não for Deus falando comigo, não sei. Às vezes a gente acha que o pouco que a gente faz com nossos filhos sobre Deus não vai ter resultado nenhum. Mas o pouco que você faz sobre Deus na sua casa floresce. Entra no coração de Deus e floresce. Você precisa fazer, você precisa se dedicar a ensinar os caminhos para o seu filho. Você precisa orar para Deus converter o seu marido. Você precisa agir como uma pessoa que encontrou Jesus para que seu marido veja quem ele é. Não adianta você falar de Jesus para ele se você vive como alguém que não entende quem é ele. Não adianta você falar sobre a guerra com ele se você é quem está criando a guerra dentro da sua casa. Porque muitas das vezes nós, mulheres, somos quem começamos a guerra. Porque hoje nós estamos muito inflamadas, muito uma brecha muito grande dentro de nós. Seja cansaço, seja desânimo, seja autoestima ferida. E na maioria das vezes nós também criamos essas brechas. Mas Ezequias veio hoje nos ensinar como vencer a guerra. Veio nos trazer todas as estratégias que Deus usou para vencer o inimigo. E nós vamos vencer na nossa casa. Nós não podemos aceitar outra condição, porque Jesus já venceu por nós, não tem como. Só que a gente precisa pegar as armas certas. Não adianta você querer ganhar a luta no gogó, na sua vontade, no seu orgulho. Não adianta. Você só vai ganhar a guerra da sua casa, vencendo uma batalha por dia. Todo santo dia, um pouco, todo santo dia, um pouco da palavra de Deus, um pouco do Espírito Santo, um pouco da intimidade, todo santo dia, um pouco. Você vai ver que a sua casa vai mudar, seus filhos vão mudar, seu casamento vai mudar, sua vida vai mudar, seus olhos vão mudar. Tudo ao seu redor vai mudar. E não tem nada, a palavra de Deus gera frutos em nós, na nossa vida. Não tem nada que é de Deus que entre em nós sem gerar frutos. Vocês 5 são frutos da palavra de Deus que entrou em mim. E a partir de vocês virão mais frutos. Tem muita gente morrendo porque eu e você estamos de boca fechada. Tem muita gente morrendo porque eu e você deixamos de ler a palavra de Deus todos os dias. Porque eu e você, como cristãos, estamos fugindo da nossa herança. Então, rapidinho para acabar, que não vou me alongar hoje, eu queria falar para vocês que Deus colocou muito no meu coração. Eu não sei quem vai estar disposta, quem vai ter a coragem, quem vai assumir o papel de filha, um papel de guerreira da sua casa, quem vai vestir a couraça da justiça, quem vai pegar a arma. Eu não sei quem vai ser, mas eu sei que vão existir mulheres, porque tem muitas mulheres acordadas de madrugada com depressão, com insônia, querendo se matar, que não aguentam mais, que não conseguem dormir porque o inimigo não deixa dormir, porque está atormentando tanto a casa que ela não consegue dormir. Muitas mulheres acordam com essa coisa ruim sobre ela e nós vamos acordar com gana, com sede da palavra de Deus, com sede das armas que nós vamos ter para poder vencer a guerra na nossa casa. Eu acordo às 5 para fazer meu estudo da palavra, para ter meu tempo com Deus, e eu convido a você a fazer isso todos os dias comigo, a partir de hoje.
Vamos entrar esses 40 dias com Jesus no deserto, embasado na palavra, que foi como Jesus venceu o inimigo. E eu queria muito convidar você para estar comigo todas as minhas manhãs. Vou estar aqui, eu já estou aqui todos os dias, mas agora eu vou abrir uma live todos os dias para fazer isso, para compartilhar com você a palavra do dia, para compartilhar com você aquilo que Deus quer que nós enxerguemos na nossa casa, na nossa vida. Então eu vou abrir todo dia às 5h05 da manhã a live aqui para poder dividir com você meu estudo. Você é muito bem-vinda a fazer isso junto comigo, para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos preparar, possamos criar essa armadura, estarmos revestidas para aprender sobre tudo aquilo que nós precisamos aprender sobre a nossa casa, para que quando o inimigo vier debater com a gente a própria palavra do Senhor, nós vamos estar revestidos e vamos estar com ela na ponta da língua. Quando ele falar, não, você não é isso, você vai falar, ha, 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 ha. Meu amigo, eu sou filha do rei, eu sou herdeira, eu sei o que ele disse sobre mim. Eu sei que vai ter muitas coisas para você não acordar. O relógio não vai despertar. Você vai estar cansada. Você vai querer falar todas as desculpas da face da terra para você mesmo. Mas eu queria te fazer enxergar o benefício disso. Para a gente acordar cedo, a gente precisa dormir cedo. Só a gente deixar o celular mais cedo, né? E a gente pode deixar o celular mais cedo para acordar mais cedo. E é um tempo para você, para Deus, para sua casa. Eu duvido que a sua vida não vai florescer se você tirar um tempinho todo dia para Deus no início da sua manhã. Fran, por que tão cedo? Por quê, Fran? Por que você queria ir pra balada antigamente? 5 da manhã tava chegando com o pão em casa e tava muito feliz. Por que não? É a hora, madrugada. As pessoas estão clamando por socorro de madrugada e não tem ninguém. Então é um esforço. Deus está pedindo de nós esse esforço. Deus está pedindo esse esforço de nós. De acordar um pouquinho mais cedo. Os frutos que vão vir acordar cedo, você vai ser, ó, ralé. No final das contas, você vai acordar antes do relógio despertar. Como experiência própria, vou te dar uma experiência minha. Depois que eu passei a estudar a palavra de Deus, a minha vida mudou, eu mudei, meus olhos mudaram, a minha casa mudou, tudo mudou, eu mudei, literalmente. E são frutos da palavra de Deus na minha vida. E eu digo por experiência, eu não digo de algo que eu ouvi, eu digo de algo que eu vivo. Como é bom falar com Deus através da palavra, como é bom ler aquilo e entender que Deus está falando com você. Como é bom ter uma palavra de Deus no início da sua manhã, quando você está achando que tudo não vai. Ele vai falar, não, filha, não é isso. É assim, ó, tá escrito aqui, eu falei pra você, é isso. Então você segue esse caminho. Então eu convido a você, coloque uma dica, coloque o celular longe da cama. Eu aqui, meu celular fica na cozinha e a porta do meu quarto fica aberta. Então quando o celular toca, eu tenho que levantar pra desligar ele na cozinha, senão ele vai acordar a casa toda. Então eu levanto, desligo ele na cozinha, já tomo um copo de água, que é pros meus órgãos acordarem, lavo o rosto e já começa. Então, para você que tem coragem, para você que quer lutar pela sua família, para você que quer ter a arma certa, para você que quer fluir, para você que quer florescer, para você que quer ter um ano diferente, para você que quer sair da mesmice, para você que não quer que as coisas da sua casa acabem, para você que quer manter a sua família longe do inimigo, para você que quer vencer a guerra. Eu espero você amanhã às 5h05 para a gente poder fazer o estudo da palavra. Tenho certeza que se Deus colocou no coração e demorou tanto para eu colocar em prática, orando mesmo, é que muitos frutos vão vir. E se uma pessoa estiver aqui, eu vou estar, né? Então Deus já vai falar comigo. Então eu espero você amanhã às 5h05 da manhã para a gente pegar essas estratégias que Ezequias usou para vencer a guerra. E pra gente vencer a guerra da nossa casa, do nosso casamento, da nossa vida, da nossa família. Porque a sua família não vai ser vencida. Porque o sangue já foi derramado por vocês. E você tem que se portar como essa pessoa. Como uma vencedora. E para isso nós precisamos das armas certas.
E precisamos aprender as estratégias para vencer a guerra, a entender por onde andar, a entender as palavras que precisamos falar, a entender o que precisamos ouvir. E é isso. Espero você amanhã às 5h05. Conto com você aqui. Eu não, Deus. Você para sua casa. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Tenha coragem de acordar às 5 da manhã, deixe o celular longe, acorde, vão ser frutos assim inimagináveis, eu tenho certeza. Não desanima, muita coisa vai vir para você não acordar, para você dormir, para você ficar mais 10 minutinhos. Acorda, deixa o celular longe, bebe a água vai te acordar. Tudo vai vir como desculpa para você, mas você não é mais essa mulher de desculpa, assim como eu não sou mais. Você não é. Você é uma mulher forte, você é corajosa, você consegue e você vai acordar porque você já se determinou a ser essa guerreira da sua casa. Na sua casa ninguém vence a guerra sem ser você. Sem ser você junto com Deus debaixo da autoridade do Senhor. Ninguém vence essa guerra. Você vai vencer essa guerra. A sua família vai vencer. E pode vir inimigo de onde vier, da esquerda, da direita, de cima, de baixo. Você vai estar sob a couraça da justiça e sob a espada da palavra. E ninguém vai vencer a sua casa. Eu repito aqui, gente, por Deus. Ninguém vai vencer a sua casa. Nós vamos acordar cedo com luta, com vigor, à base da força da graça. Porque não é fácil acordar 5h todo dia, não, gente, tá? Vocês estão achando que é fácil? Mas você acostuma, seu corpo acostuma e os frutos, os benefícios fazem o seu sono ser ralé. Durmam cedo para conseguir acordar cedo. 40 dias no deserto que nós vamos passar com Jesus. Vamos aprender muito com Ele vai nos ensinar muitas coisas. E nós vamos florescer, nós vamos dar frutos, vamos ser árvores frutíferas. Vamos sair daqui casamentos restaurados, vamos sair daqui mulheres grávidas, vão sair daqui mentalidades transformadas. Eu já profetizo isso em nome de Jesus, eu tenho certeza. Vai ser uma bênção. Você consegue. E eu vou estar aqui às 5h05 da manhã, abrindo a live para poder abrir o meu estudo de todo dia com vocês, um pouquinho pra gente entrar no quarto com Jesus, conversar com Ele, deitar no colo, chorar quando necessário e ouvir, que é muito bom. Tá bom? Era isso, eram essas as estratégias. Vou deixar a live salva para quem não viu do começo, sobre as estratégias de Ezequias conosco. E se você quiser, tá em 2 Crônicas 32. Eu vou tentar montar um PDFzinho pra gente poder ter essas armas. É sempre bom pra gente lembrar, tá bom? Que bom que você esteve aqui, estou muito feliz. E eu te espero amanhã. Se você entrar agora e não entendeu nada, vê a live daqui a pouco. E eu te espero também amanhã às 5h05 da manhã. Combinado? Posso contar com você? A sua casa conta com você, né? Então, pela sua casa, pela sua vida, pelas bênçãos que vão vir por aí. Amanhã a gente se encontra às 5h05. E eu espero vocês, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua família. E vamos deixar a oração para amanhã. Eu tô te esperando. Uma ótima noite pra vocês, um ótimo descanso, uma noite abençoada. Respira bem fundo antes de dormir para desacelerar o coração, pro sangue estabilizar e para que você tenha uma noite de muito descanso. Tá bom? Jamais foi visto aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, não é verdade? Então, até amanhã, tá bom? Boa noite e fiquem com Deus. Um beijo, minhas herdeiras lindas!